Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 11, de propósito coloquei, na verdade é sempre assim, né? Um título meio diferente. Cansados de estar cansado. Interessante isso, né? Mas irmãos, Jesus, quando estava realizando o seu ministério aqui na terra, havia uma realidade que tem muita semelhança com a nossa realidade hoje. Quando você vai ler esse texto, e antes de lê-lo eu quero dar essa introdução, havia uma realidade no tempo de Jesus, que era chamada as escolas rabínicas, e as escolas rabínicas tinha a sua fama, o seu conhecimento, dependendo muito do rabino-chefe dessa escola, para onde as pessoas iam para aprender a conhecer e a praticar os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, Salmos e muitas profecias. E as escolas eram famosas por causa do rabino e a sua dureza. Então eles eram conhecidos assim como o jugo do rabino tal. Tal rabino tem um jugo leve, tal rabino tem um jugo pesado. Todos os jugos eram pesados, mas um era mais austero do que os outros. Mais ou menos parecido hoje com as discussões que se tem na nossa realidade sobre igrejas com doutrinas pesadas, exigentes, e igrejas com doutrinas mais leves. E na verdade nenhuma delas devia ser chamada de doutrinas, porque quando você vai identificar aquilo que as igrejas apresentam como doutrinas, não são doutrinas, são regras de um regimento interno daquela igreja, mas é citado alguns versículos bíblicos, então é entendido como doutrinas, e é parecido com isso, e foi nesse contexto que Jesus faz esse chamado aqui, ó. Agora olhe por favor para Mateus 11, versículo 28 e 30, diz assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, algumas Bíblias vai dizer sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o texto que nós colocamos no banner, né? Mas olhe, que vocês vão entender porque que eu introduzi, antes de ler o texto, falando sobre as escolas rabínicas. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas o quê? Almas. Presta atenção nisso, irmãos. Acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pensando na maneira que introduzi hoje, então, o que acontecia? Jesus estava diante de uma realidade em que ele fez um chamado geral para uma realidade geral também. As pessoas sempre estiveram cansadas e sobrecarregadas. E é interessante a gente olhar para esse texto, e Jesus estava falando assim: olha, eu sei que vocês têm um jugo pesado sobre a costa de vocês, porque vocês estão aprendendo com quem está colocando jugos pesados na costa de vocês. Só que Jesus estava fazendo um chamado para quem não estava conseguindo, estavam cansados, estavam sobrecarregados, e não tinha jeito. Como fugir, como sair, irmãos, debaixo de uma situação em que você sabe que aprendeu que tem que ser daquele jeito, mas Jesus pega e faz esse convite assim, e apresenta, e se apresenta, e nesse texto aqui Jesus está se apresentando como um mestre,
Eu sou um rabino, Jesus está dizendo assim, ó, eu tenho um jugo, o jugo do rabino eu tenho para colocar sobre vocês. O fardo que é resultado desse jugo que vocês têm que carregar, o jugo era os ensinos pesados, que nós vamos chamar hoje das doutrinas. O fardo era o resultado que o indivíduo aprendia aquilo, agora ele tinha que andar com aquilo para praticar. Só que o que estava causando? Causando uma sobrecarga, um cansaço. Aí Jesus fala assim, olha, vocês estão assim? Aí ele faz um chamado para todos. Mas vamos olhar para a realidade desse texto. Vamos falar sobre essa preocupação de Jesus sobre os cansados. Irmãos, preste atenção, o cansaço físico é uma realidade que todos nós temos por conta dos nossos esforços físicos e por conta também de descuido que nós temos com relação à alimentação, sono, ou algumas coisas a gente acaba forçando muito a barra com relação ao nosso físico, isso sempre causa um cansaço físico. O cansaço físico, ele é um sinal que também existe um cansaço espiritual. O cansaço físico é fácil de resolver com o descanso físico, mas o cansaço espiritual não. O cansaço espiritual é parte da preocupação. Estava preocupado com aqueles que estavam cansados espiritualmente. E o cansaço, quando você olha para esse texto aqui, pense assim, o cansaço é uma responsabilidade minha. O primeiro chamado que Jesus faz é para chamar a sua atenção para você resolver o seu problema de cansaço. O cansaço é uma responsabilidade do indivíduo. Jesus então diz sobre o cansaço, para a gente, e a gente não consegue muitas vezes, a não ter sempre esse diagnóstico, eu estou muito cansado, me cansei, é assim. Aí Jesus diz, gente, é tão simples o evangelho, que eu fiquei olhando, falando assim, olha, o que Jesus está dizendo sobre isso? Se você estiver muito cansado espiritualmente, e você está numa tentativa, fazendo assim na sua avaliação, tudo certinho, o que a igreja manda, o que você conhece como que tem que fazer, você está fazendo, mas mesmo assim você está cansado, Jesus vai usar esse texto para dizer para você assim, ó, se você está cansado, tem alguma coisa errada, você precisa resolver isso com uma situação, ir para Jesus. Aí ele fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados, e ele vai dizer que esse ir a ele está ligado assim, você precisa colocar sobre os ombros o jugo de Jesus. O que era o jugo dos rabinos? Os ensinos e as consequências dos ensinos, o como você tinha que fazer para praticar aquele ensino. Então se está difícil, está complicado, você está se sentindo assim, olha, meu conselho é, tire todos os indivíduos da sala da sua vida, e vá direto para a fonte, para a palavra de Deus, com esta confiança aqui, olha, eu vou ler a palavra de Deus, para que Cristo aprender, sem nenhum comentário, irmãos, sem nenhuma explicação de pastor, sem um vídeo da internet, sem nenhuma tentativa de explicar aquilo, você diante da palavra, eu vou dizer uma coisa para você, é impossível você não ser aliviado com a palavra de Deus, se você estiver
em uma busca por aquele que falou: vinde a mim. Se você estiver indo a Jesus, isso vai te trazer alívio, amém? Tente isso. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há uma dependência, há uma citação, há um exagero de quantas, olha, eu ouvi isso de não sei de quem, eu ouvi isso de não sei de quem, eu ouvi aquilo de não sei de quem. Eu falei assim, e de Cristo? Sabe, um Cristo que é apresentado, você está indo direto à fonte, e a fonte, irmãos, é a palavra de Deus. Pastor, mas eu não entendo. Mas leia a si mesmo, pode confiar. Há uma expressão sobre a Bíblia em Hebreus 4:12, que eu acho extraordinária. Ela fala assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe, você está diante de um conteúdo, as folhas aqui, a letra não, mas eu estou falando a mensagem que está vindo. Aí Jesus diz isso, então preste atenção. Cansaço é uma responsabilidade nossa. Estamos reagindo errado aos desafios de nossa vida, se nós estivermos sentindo muito cansaço, esgotamento espiritual, esgotamento emocional e esgotamento físico. Sempre acaba no físico, nosso corpo acaba sentindo. Então, vá direto à fonte. Olha o que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí Jesus vai falar uma coisa que não tinha nada a ver com os rabinos da época, que sou manso. Rabino manso, irmãos, rabino compreensível não prestava, não servia. O rabino tinha que ser um rabino bravo, e um rabino orgulhoso, cabeça levantada e convicção de que ele estava mais do que certo. Por isso é que Jesus usa essa expressão, essa alfinetada aqui, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu não sou bravo, e outra, sou humilde, não tenho orgulho nenhum. Olha quem está falando, alguém que poderia ter, né? Mas é impressionante isso. Jesus estava contrapondo tanto, vocês pensam que os judeus, quando ouviam isso aqui, irmãos, eles falam assim, nossa, sabe assim, como pode falar um negócio desse? Para que serve um rabino manso? Para que serve um rabino humilde? Era desse jeito, irmãos. Só que como os caras estavam cansados, sobrecarregados, murmurando, reclamando, fazendo as coisas na sinagoga, fazia tudo certinho, mas por fora. Então Jesus fala assim, vocês estão cansados. Preste atenção no que eu quero dizer. O cansaço espiritual é responsabilidade sua. Mas Jesus fala, ele chama o indivíduo cansado, preste atenção nisso, mas ele chama o indivíduo oprimido ou sobrecarregado. Aqui é uma coisa interessante. A opressão e a sobrecarga já vem de fora. A opressão é uma especialidade de Satanás. Cansaço é uma responsabilidade sua. Opressão é o inimigo que quer te oprimir, e os recursos que ele usa para essa opressão, e sempre está ligado com o que você está aprendendo e como você está crendo nisso que você está aprendendo. Então Jesus fala assim, vinde a mim, estão cansados e sobrecarregados. Ou então a expressão oprimidos é a que eu gosto mais, porque a opressão é de uma responsabilidade do inimigo. E o inimigo, ele tem a seguinte estratégia: ele vai em busca do que as pessoas, os homens, estão procurando para trazer o ensino.
Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 4, Jesus vai dar uma fonte de sobrecarga aqui e de opressão. Então falou Jesus, olha para Mateus 23, irmãos, de 1 a 4, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Escribas e fariseus, os rabinos sempre faziam parte, era um desses caras, ele era da religião farisaica e ele era um escriba. Portanto, tudo que vocês disserem, portanto, a Bíblia vai dizer, versículo de número 2, na cadeira de Moisés assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazeis e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem o que não praticam, pois atam, aqui irmãos, versículo 4, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, mas ele mesmo nem com o dedo querem movê-los. Uma das estratégias que o inimigo usa, os fardos que as pessoas querem que você carregue. A Bíblia continua dizendo assim, que Satanás então vai usar esse recurso para tentar te oprimir, para você ficar numa situação de opressão. O que a Bíblia diz em Efésios 6,16? Tomando sobretudo o escudo da fé, contra a qual pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quais são os dardos inflamados do maligno em cima dos ensinos de fardos carregados? A culpa e o medo. Como nós vivemos debaixo de uma opressão de culpa e de medo. Especialidade da sobrecarga que querem colocar sobre vocês. Aí vem as cobranças, aí vem a pressão. E Jesus então vai dizer, irmãos, de que isso é resultado de como o inimigo se aproveita. O que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9? A Bíblia vai dizer para nós sermos sóbrios e vigilantes, porque Satanás fica rondando a gente. 1 Pedro 5, 9. Só esperando a oportunidade para te colocar sobre o jugo da opressão. Gente, como é difícil sair debaixo disso. Como é difícil. Por isso é que Jesus então diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Você fica cansado de ficar cansado e não resolve o problema. Por quê? Porque debaixo essas armas do inimigo, né? A culpa e o medo. Aí Jesus vai dizer para nós: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Lembrando, cansaço. Cansaço é comigo, eu tenho que resolver esse problema do meu cansaço. Vê se você dorme melhor, vê se você come melhor, vê se você se alimenta melhor, vê se você reage melhor aos desafios, coloca uns limites aí na sua vida. Você precisa. Aí pegue todas as receitas que tem, sem problema nenhum, desde que isso te alivie. Agora, a opressão é uma coisa de qual você é vítima. Você sofre de fora. A Bíblia vai dizer então, de que Jesus está chamando-nos para uma troca. Olha que coisa linda, irmãos. Volte de novo os seus olhos para o texto de Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo, então, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Diga comigo, descanso. Essa é a troca de Jesus. Eu estou conclamando você aí na fonte, irmãos. Mas pastor, o que eu faço? Que primeiro livro eu leio? Você quer ser desafiado pela palavra? Pega esses capítulos aqui, ó, Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha.
E não faça só entre você e Jesus. Isso é entre você e Jesus. Fala: Senhor, me ajude a compreender isso aqui, e o seu Santo Espírito vai me capacitar a viver isso daqui. Diante da tua dúvida, não procure ser humano nenhum, continue diante do Senhor. Senhor, fale comigo através disso. Primeiro, é o desafio que eu te dou. Eu gosto muito, que para mim é um dos textos mais desafiadores que tem, o Sermão da Montanha. Mas o problema, irmãos, é quantos milhares e milhares, isso é que tem me angustiado, quantos milhares e milhares de livros e de comentários e de coisas que se tem em cima desse sermão. Eu fico pensando assim, e quem não tem acesso a esses livros? E quem não tem acesso aos gurus da internet que você segue? Quem não tem acesso a ir numa igreja? Como é que fica? Eu creio, irmãos, eu creio no poder, na vivacidade e na eficácia da palavra de Deus, que traz revelação e direção para quem está lendo essa palavra. Então, é interessante isso, e Jesus vai dizer isso, ele está propondo uma troca. Então, você está cansado? Você está sobrecarregado? Então vamos aprender de mim, porque há uma mansidão, há uma humildade por parte de Jesus, que vai nos alcançar na nossa necessidade de nos sentirmos as piores pessoas da face da terra. E as mensagens da qual eu gosto de ouvir é as mensagens que reforçam isso, o quanto eu não presto mesmo, o quanto eu não sirvo mesmo, o quanto eu sou indigno mesmo, o quanto eu não mereço mesmo. Aí fala: Jeová, bate, nossa, hoje a palavra foi, e nada resolve. Na segunda-feira está lá, você cansado, só admirou, mas aí Jesus vem: aprende de mim, eu sou manso e humilde de coração, porque eu tenho um alvo para você, eu quero que você ande descansado. E o descanso vem para quê? Aí por isso que eu pedi para vocês repetir, é uma questão interna, irmãos. E encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe essa coisa que é lá dentro. A Bíblia fala de quanto Deus é tão misericordioso conosco, que quando a gente vai por esse campo das orações assim, Romanos 8, 26 vai dizer que a gente não sabe orar, mas o Espírito então sabe o que acontece dentro da minha alma, e o tratamento é tão extraordinário, que você não exprime, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, esquece, não tente nem, eu acho que é assim, não, é inexprimíveis, mas é esse alcance desse Cristo revelado, que vai lá no profundo do teu ser, para trazer descanso para a sua alma. Trate com Ele, converse com Ele. Quando você vem para cá, para o mundo dos mestres, você vai cair muito no campo das opiniões, e no campo da experiência de cada um, mas quando você vai direto à fonte, na crença de algo sobrenatural que vai acontecer com você diante da palavra, isso, irmãos, muda, isso traz uma sede, uma fome de Deus, porque eu falei assim, não, aqui é entre eu e Deus, aí Jesus então diz isso: acharei descanso para as vossas almas. Aí ele fala a pior das coisas para a sua época. Quando Jesus diz que o jugo dele é suave, aí pronto, agora escachou. Quem quer jugo suave? A autoridade, a eficácia e a admiração, irmãos, estava no peso do jugo que rabino tal ou rabino tal colocava sobre as costas dos seus discípulos. Onde você vê isso hoje? Você vê isso hoje
nas avaliações de doutrinas pesadas. Igreja sem doutrina, igreja com doutrina, doutrina mais ou menos, doutrina liberal, doutrina, e assim vai indo. E nada disso é doutrina. Tudo isso, não, são doutrinas, mas não doutrinas de Cristo. São doutrinas que a Bíblia vai chamar em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo do número 20, vai chamar de doutrinas de homens. Vou falar um negócio aqui, você pode escandalizar. 90% do seu conhecimento, como fazer a vontade de Deus, não está escrito na Bíblia, está na opinião de homens, doutrinas humanas, receitinhas. A receita, quando não está escrito em um livro de regimento interno, está dentro da tradição e também nas experiências pessoais. Eu fiz assim, olha, quando aconteceu isso comigo, eu fiz isso, aí não funciona com você. Então por isso é que eu estou dizendo para vocês, esse convite de Jesus é assim, ó: aprendei de mim, é entre você e ele, aprendei de mim. E aí vem algo que era escandalizador demais para aquela época: o meu jugo é suave. O que Jesus está falando assim, ó? Os meus ensinos são ensinos suaves. E o fardo, como você vai caminhar com os meus ensinos, tem algo, você tem compromisso. E um dos métodos que Jesus usou para nos deixar solícitos a fazer aquilo que Ele quer, é o amor dele. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Então Jesus vai falar assim, ó: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E termina dizendo isso: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas o alvo está nas palavras antes. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, você vai encontrar descanso para a sua alma, e você vai parar de ficar cansado, porque em Cristo vai vir o alívio. Sabe aquela convicção? E não deixa ninguém interferir nisso não. Olha, se eu fosse você, você não é eu. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe da minha angústia, você não sabe da minha dor, você não sabe da minha luta. Não, você não olha mais, ó, você viu o que o pastor falou? Olha, eu quero ir direto a Jesus. O que o pastor falou não está me ajudando em nada agora. Irmãos, então você olhe para o texto e não deixe de atender este convite. É legal, hein? Eu amo a expressão todos. Não tem ninguém aqui que não deve atender esse convite. Só aqueles que não se sentem, porque Jesus está falando assim, ó: vinde a mim todos que estão com cansaço e sobrecarga, e não duvide de que Ele vai te aliviar. Apenas se predisponha a fazer a troca. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ou melhor, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Irmãos, eu quero que você tome muito cuidado, eu quero que o Espírito Santo te incomode, da próxima vez que você ouvir uma palavra muito dura, que vai te constranger, te deixar se sentindo a pior das pessoas, eu quero que o Espírito Santo te lembre desse versículo. Se tiver pesado, se tiver difícil, se você não estiver recebendo ajuda espiritual para carregar isso, vindo diretamente da fonte, eu quero que o Espírito Santo te revele alguma coisa nisso.